Vamos ver alguém tentando defender. Ou não sei como é que vai ser o vídeo. Tentando defender o Dark Souls 2. O pior Souls de todos. Se você usa a internet regularmente, provavelmente você já ouviu falar de uma franquia chamada Dark Souls. Ela é muito hypada, principalmente pela sua dificuldade muito alta. Imoral, tô desviando essa merda. E também por ter Pô, mas aí tu vai botar o SMzinho, que é ruim em tudo, aí também não dá. criado o subgênero Souls-like, que começou em 2009 com Demon Souls. Esse gênero veio principalmente para mostrar que jogos difíceis podiam ser bons e justos e conseguiu muito divertido. bem, mas não com Demon Souls e sim com Dark Souls em 2011, que foi o jogo que popularizou esse subgênero. E com todo esse sucesso, a From Software viu essa oportunidade e decidiu fazer Dark Souls 2 em 2014. Nessa época, o terrível de Dark Souls 1, o Miyazaki, ele estava trabalhando em Bloodborne, então por isso que Dark Souls 2 é dirigido não pelo Miyazaki, mas sim pelo Tomohiro Shibuya, esse nome aí. Então, desde já dá pra gente imaginar que DS2 e DS1 ia ter uma diferença considerável, já que quando você troca o diretor de algo, a visão que aquele outro diretor tinha vai se perder um pouco, já que é outra pessoa que vai ter outra visão de como fazer um Souls-like ser bom. Então, desde já dá pra gente imaginar que ele é um jogo super diferente. Acho que Então, no 2 eles não estavam tentando fazer o negócio ser bom. Eles pensaram, pô, o pessoal gosta de coisa difícil, vamos só deixar o jogo mais difícil. Botar mais chefes. É muito escroto isso. Por ele ter suas peculiaridades, ele acaba sendo o... As gárgulas. Tinha 2 gárgulas no DS1. E no 2 botaram 5. Assim, vai estar 5 gárgulas ao mesmo tempo. Isso não tem como, cara. Inacreditável. Irmão odiado da trilogia. Antes de eu realmente falar sobre o jogo em si, eu quero falar antes que Dark Souls 2 teve 2 versões. A original de 2014 e a Scholar of the First Sin, que foi um ano depois de lançada. Elas são basicamente a mesma coisa, o que muda é só a posição de alguns inimigos e itens, mas é praticamente a mesma coisa. Então, só pra deixar avisado, aqui eu vou estar analisando com base é a Dark Souls 2 original, porque e a versão Scholar do 360 e PS3 é diferente da versão Scholar do Play 4 e Xbox One. É a que eu tenho na Steam. Mas tá, pra não ficar tão confuso, eu decidi fazer uma lista do que faz Dark Souls 1 ser um ótimo jogo. É só pra gente tentar correlacionar com Dark Souls 2 e ver porque o pessoal odeia tanto esse jogo. Tá, é ruim. Level design orgânico, NPCs marcantes, bosses marcantes, dificuldade justa e áreas abertas. Dark Souls 1 tinha um level design que era quase que perfeito. Por quê? Porque cada área ela se interligava muito bem. Era muito da hora você se sentir tá no mundo, abrir uma porta e tá no outro local que você já tinha visitado. As áreas se interligarem perfeitamente fazia o mundo ser muito orgânico e parecer realmente vários reinos que se interligam. Ele é um jogo semi-aberto, mas por causa do ótimo level design, dá pra você considerar ele quase que um mundo aberto. Então ele conseguiu muito esse feito de ter uma direção tão boa que conseguisse fazer essa sensação no player de sentir que realmente tá num local que pode existir. Só que no Dark Souls 2, ai meu Deus, bora. O diretor, ele não prezou pelo realismo das áreas, então você pode estar numa área e ir pra outra totalmente diferente. Por exemplo, no Dark Souls 1, você descia uma escada gigante e chegava naquele local de lava lá. Então é entendível ele tá abaixo de tudo porque tem lava e não fazia sentido se ele tivesse acima de alguma área. Dark Souls 2, você chega numa área de veneno, olha pro céu e o céu não tem nada, é só nuvem, beleza. E daí você chega no elevador, mas pra pega o elevador, sobe de veneno, ele sobe simplesmente milhares de andares. Quem dera se fosse só esse o problema desse jogo. Lava, sendo que no céu não tinha nada. Eu sei que parece ser bobo, mas essa coisa de ser realista era o que fazia Dark Souls 1 ser muito bom. E eles simplesmente não deram atenção pra isso no DS2. Ele era menos caprichado no level. Não, só tem que encher de áreas novas. Se você vê, todo mundo vai gostando. No 2 tão bem usado quanto no 1. Tá, o segundo ponto é os NPCs marcantes. Aqui eu vou dar ponto pro Dark Souls 2. O Dark Souls 2 realmente tem NPCs muito bons. Não tanto quanto o 1, porque no 1 você tinha o Solar, você tinha o Iron Tarkus, tinha o Cebolão, tinha o Patches, né, o famoso e desgraçado Patches. Mas não deixa de ser verdade, Dark Souls
2 tem NPCs muito marcantes mesmo assim. Tem a Lucatiel, o Benhart, a mercadora véia lá que vende as pedras. Então isso eu posso dar um ponto pro Dark Souls 2, porque ele conseguiu fazer muito bem, não tanto quanto um. Pô, mas falou da melhor? Cobrar isso do Dark A Souls ruivinha, 2, né? você rotular o que tem carisma ou qual personagem tem mais carisma envolve muito mais do que só opinião pessoal. Envolve sua experiência que você teve jogando o jogo, envolve o tempo que você jogou, né? A época que pode ser um pouco mais marcante pra você. Então, nesse ponto, eu dou pra Dark Souls 2. Lá ele 1000 vezes. Outro ponto é os bosses marcantes. No 1 a gente tem diversos. A gente tem o Ornstein... Puta merda. O Ornstein e o Smough. A gente tem o Artorias. A gente tem o Sif. Tem um Capra-Demon, que é um boss muito fácil, mas ele ficou famoso por ser o boss mais merda do Dark Souls 1. Mesmo assim, é marcante. Fácil? Aqueles cachorros em cima de você, fácil de onde? Os dois tem no total 42 bosses. E só 6 conseguem ser marcantes. Tem muito boss que é só inimigo comum com uma barra gigante de HP. Não tem mais aquela sensação de... Gostei que fizeram isso no Elden Ring também. Porque a maioria é só muito fácil ou muito sem graça. Muito sem sal, sem carisma. Não tem aquela pitada de especial que Dark Souls 1 tinha nos bosses. E sim, Dark Souls 1 tinha muita boss battle que era descartável, mas pelo menos o design dela foi pensada para transmitir algo, para significar algo no final das contas. Já pelo menos era uma coisa diferenciada, né? Mesmo que seja ruim, ainda assim eles tentaram fazer um negócio diferente. A gente tem boss battles incríveis como vários ratos, os esqueletos. Também temos a aberração gorda genérica. Caraca, o filho do Jabba. Que bagulho feio da porra. Temos também o incrível Sapo Fimose. E por último, mas não menos importante, Rei dos Ratos, que é uma reskin do Sif. Sim, eles pegaram um boss que todo mundo ama do DS1 e fizeram a reskin dele com a lore merda, uma boss battle merda e um design merda. Dark Souls 2. Só que, vamos ser justos, pode ter muito boss horrível, mas quando Dark Souls 2 acerta, ele consegue fazer as melhores boss. Quando ele acerta, ele acerta. A gente tem o Cavaleiro do Espelho, tem o Demônio da Fornalha, que é um boss muito legal. Também tem os boss da DLC, que o pessoal fala que é as melhores DLCs do Dark Souls, tá no 2. Eu não posso falar muito porque eu não joguei, mas eu vou jogar elas em live. Inclusive, me segue aí na Twitch que eu vou jogar elas, então você vai receber. E até no jogo base a gente também tem bosses da hora, como o Lost Sinner, o Velstart, o Perseguidor, que é o segundo. O Perseguidor é pica. E ele é um boss muito da hora. Ele Perseguidor é? Então eles conseguiram acertar por mais de muitas cagadas, o que demonstra que eles realmente se arrependeram dos seus atos e tentaram se redimir, fazendo essa quantidade de boss fight muito boa que consegue ser uma das melhores da série. Mas mesmo assim não justifica a quantidade de lixo que tem nesse oceano. Eu joguei em sequência, 1, 2 e o 3. E eu pulei o 2. Eu joguei o comecinho do 2 e fiquei mal. Já pulei direto pro terceiro, cara. Eu não sabia o que era. Porque eu tava jogando em sequência ali. Terminei um, já fui pro 2. E aí, pô, eu me senti mal jogando aquilo. Eu não consegui entender o que era. Do Dark Souls 2, então não dá para dar esse ponto pro jogo. Seguimos para a próxima. Só que saindo desse ponto, a gente tem a dificuldade justa, que aí a gente vai entrar no ponto complicado. Primeiro que quando você morre no DS2, a sua vida vai diminuindo. Tipo, tu trava num boss e é punido por travar no boss. Exatamente. Lógica de design que pra mim só reforça o quanto esse jogo tenta ser mais difícil de qualquer forma do que um. E é bem nada a ver na real. Tipo, você tem que usar um Eles enchem de inimigo, cara, só pra você ter muito inimigo. A barra toda cheia. E sei lá, mano, eu nunca vi sentido no porquê fazer isso, punir o jogador por só tentar jogar o jogo. Eu não sei, mas tem gente que gosta, não curta esse bagulho aí. Também tem a tosqueira que fizeram de o personagem beber o Estus, parecendo que tá bebendo uma cachaça. Bebe! Bebe! Tipo, ele só demora muito para tomar o suco e isso deixa o combate muito mais lento, muito mais chato de você lutar. Mas em contraponto, eles inventaram a Joia da Vida, que é uma pedra que você consome e você consegue andar enquanto tá consumindo. Ia precisar dela se o Estus funcionasse normal. Foi realmente uma adição legal que faz você, no meio da batalha, escolher entre tomar o Estus que demora um ano pra tomar ou usar a Joia que é mais lento. Aí a Joia é só um
Tá ali pra resolver um problema que não precisava existir. Se o Estus fosse normal, não ia precisar de nada disso. Não só isso, mas a From Software por algum motivo fez todo um atributo pra você tomar Estus mais rápido e conseguir ter mais invencibilidade no seu rolamento. E eu nem preciso dizer o quanto que isso é estranho. É um absurdo você ter que upar um atributo só pra curar mais rápido. E também esse bagulho da sua esquiva ser mais eficiente não funciona tanto, porque no começo do jogo você tá muito fraco e no final você tá muito forte. Inclusive, por causa desse atributo, a hitbox do jogo ficou muito bugada, justamente porque tem alguns ataques de alguns boss que são lentos ao ponto. Quero ver como é que você vai defender esse jogo, cara. Esquiva. Então mesmo que você esquiva, você toma dano, e isso é muito tosco, velho. Calma, só bater aqui. Não, tá suave na real, acho que eu consigo. Não. E claro, né, vamos lá, Dark Souls 1, ele é muito bom por causa do posicionamento dos inimigos. Os inimigos são muito bem posicionados pra você não perceber eles te pegar de surpresa. Cara, não tem uma enxurrada de inimigos. Te marcam, porque você tem que decorar aonde os inimigos estão pra realmente matar eles. No Dark Souls 2, eles só desistiram de fazer isso e olha isso, tornaram um monte de inimigos só um local. E não que esse jeito de flodar de inimigo seja ruim. É ruim. É bem de boa até. Não é de boa. Porque não são um monte de inimigos fracos. Não são 10 inimigos fracos. Eles botam 10 inimigos fortes pra caramba. Tem que só ignorar e sair correndo, pô. Para caramba, visto que no Dark Souls 1 eles tinham todo um cuidado com o level design, e nesse parece que eles só tacaram o dane-se e só apertaram Ctrl C, Ctrl V no mapa. E claro, as áreas abertas. Dark Souls 1, como eu falei, ele é um jogo entre aspas linear, porque ele não é um mundo aberto, mas ele consegue ter áreas muito da hora de explorar por ser muito abertas e terem vários caminhos. Dark Souls 2 é só uma linha reta, tipo, vários lugares são só uma linha reta. As partes abertas do Dark Souls 1 são as piores coisas do jogo. Não tem aquele fator exploração, não tem aquele fator de você entrar em um caminho alternativo pra pegar um item, não, é só linhas retas com inimigos e itens jogados no meio. Não vou dizer que não tem exploração, na real tem, mas ela é muito mais arcaica. O que eu sinto é que eles acabaram deixando demais de lado o fator exploração e investiram mais em ondas e ondas de inimigos na sua frente. Inclusive tem uma área que é Shrine of Amana, que é literalmente só um mapa, que é uma linha reta cheio de inimigos spawnados no local. Nossa, essa área é um monte de mago. Você ainda cai ainda, cara. Essa área é uma desgraça. Eu fui invadido nessa área. Eu não sei se eu ainda tenho esse clipe salvo. Eu tinha salvado. Eu fui invadido nessa área. E o cara veio correndo pra cima de mim pra me matar. Ele caiu e morreu. Cara, essa área é uma desgraça. Reta com o inimigo. Mano, what the fuck? Os caras estavam com preguiça de fazer o design desse bagulho. Cadê aquele local em Anorlondo que você entra e tem um monte de sala com Black Knight e você tem que explorar cada uma pra descobrir a saída? Cadê aquela exploração orgânica que te dá vontade de realmente explorar e te recompensa por isso? Você explorar um castelo inteiro e ainda no final tem que lutar com Ornstein e o Smough, que é tipo o boss mais incrível desse jogo. O que eu sinto é que... Zerei o Dark Souls 2 só por obrigação mesmo. Porque é um jogo terrível. Eu só queria zerar todos os Souls, porque se não fosse por isso eu nunca teria jogado o 2. Que Dark Souls 2 ele pegou todo o significado que o Miyazaki deu ao mundo, a dificuldade e a tudo que tem em volta do Dark Souls 1 e só interpretou no sentido literal a coisa. E é por isso que muita gente fala que Dark Souls 2 é muito superficial, as áreas são muito artificiais, é um jogo muito genérico, por mais de não concordar com essa frase. Só que a grande verdade é que Dark Souls 1 ele criou uma identidade em cima de um mundo sombrio, de um mundo melancólico, que os NPCs não têm nenhuma esperança. So, I know my team. Right here, for sure. Se você é só mais um. E Dark Souls 2 não é isso. As áreas, por exemplo, são muito mais claras. A vibe que você sente é totalmente diferente do Dark Souls 1. Só que eu acho o jogo legal, eu acho o jogo divertido. Inclusive, eu acho uma tortura jogar isso do que Dark Souls 1. Isso porque DS2 tem uma variedade de arma muito maior, o que faz você querer mais jogar o jogo e realmente explorar pra descobrir novas armas e mudar sua build, já que o jogo te dá essa liberdade de você mudar a build. Se um jogo tem 500 armas e só 5 delas são tops, acho que não vale.
Não vale muito a pena, não. E redistribuir os pontos. Jogar só por isso. São muito incrível. No Dark Souls 1, ou a arma era muito boa, ou ela era muito ruim. Não tinha um balanceamento tão da hora assim. No DS2, qualquer coisa pode ser utilizada pra zerar o jogo. E eu acho isso muito incrível. Também tem o ótimo PVP, que o DS dá pra zerar Você escala fraca e frágil, mesmo assim. o jogo. E eu acho isso muito incrível. Porra, aconteceu comigo. Eu não tinha imbuído a arma. Tem um monte de coisa que eu não tinha feito. E aí quando eu fiz, eu já fiz no final do jogo. Já não adiantava de nada. Também tem o ótimo PVP que o DS2 trouxe pra série. Eles adicionaram o Power Stance, que é você pegar duas armas da mesma classe e conseguir usar as duas ao mesmo tempo. Isso variava muito mais o combate. Isso porque você ficava com moveset diferente. Então é como se fosse outra arma completamente diferente. Saindo um pouco do combate, as áreas de Dark Souls 2 são Até que isso é legal, né? bonitas. Era muito comum eu estar lá numa área e só parar pra contemplar a beleza do jogo, de tão bonito que ele é. As áreas de Dark Souls 2 são um pouco mais abertas pra natureza, você consegue ver mais o cenário e não é tão claustrofóbico, por mais de ser uma linha reta, em algumas das vezes. Mas eu discordo. do gráfico, eu acho o gráfico muito Teria, se não tivesse essa quantidade gigantesca de inimigos que fecham todos os seus caminhos. Isso não tem como bom, ele defender. é um pouquinho mais cartunesco, mas eu acho muito da hora. O jogo envelhece muito melhor do que só ser um jogo realista e qualquer coisa assim. Eu tenho que falar de uma coisa, uma área que pega você logo de cara é Majula. Isso realmente. Essa área é inexplicavelmente muito boa. Tipo, não só a música que é calminha e deixa você mais tranquilo, mas não só isso, ela traz um sentimento muito bom de tranquilidade, a água batendo nas pedras, fazendo um som de vento, junto com a música, junto com os NPCs que estão ali acompanhando você nessa jornada. É tudo muito receptivo e pra mim é uma das coisas que mais marca. Tu prefere essa aí? Eu prefiro a Ruivinha. Esse jogo, ele tem uma boa base, ele tem um bom PVP, ele tem uma boa história, ele é um jogo bom, mas que muita gente não consegue dar o valor pra ela. Isso por causa da fanbase também, né? Não vamos mentir. Não é nem um pouco raro você ver pelo menos uma pessoa recomendando a outra de pular Dark Souls 2, porque é diferente. O jogo não é perfeito, ele tem muitos erros. Não é porque é diferente, é porque ele é ruim mesmo. Estranho muita gente só pular esse jogo por ouvir falar mal. Ele tem o seu próprio charme, ele é um Dark Souls diferenciado, mas um Dark Souls bom. O pessoal só... Eu pulei esse jogo não porque eu ouvi falar mal, até porque eu não tinha visto ninguém falando. Eu fui jogar o jogo e achei ele horroroso. E pulei ele. Parei de jogar. Depois eu voltei. Foi o último que eu zerei por causa disso. Arrisca ele como um jogo ruim pela mudança de Zerei até, acho que foi depois do Elden Ring ainda. diretor e principalmente por ele ser um jogo muito distoante do seu sucessor, mas ele tem o seu próprio charme e pra mim é um jogo muito incrível de jogar. Então o vídeo foi esse, tá? Parem de ir pelo efeito manada e realmente joguem o jogo porque ele é bom e é isso aí. Dark Souls 2 é muito bom. Se você não gostou, você tá errado, tô brincando. É isso aí. Falou, falou, falou. Receba!